Capítulo 11 Jogo da Coroa 1. O grupo de Wilk não retornou ao acampamento base imediatamente, mas ficou por lá procurando por mais itens escondidos no paraíso perdido. Pescar com vara tinha uma certa vantagem, era possível encontrar uma chave de prata dentro do estômago do peixe. Eles mantiveram uma rotina intensa, quase sem descanso, mas nenhum deles se arrependeu de não ter retornado ao acampamento. Afinal, os itens a serem encontrados na ilha excedem em muito o valor das recompensas diárias. Aqueles no grupo que ainda não tinham conseguido um lugar no ranking estavam especialmente felizes. Além disso, eles sofreram muito pouco dano devido ao uso adequado das muitas ervas que coletaram. A planta Fire aumentou a resistência ao fogo, o que foi útil contra os Rainbow Lizards, que cuspiram bolas de fogo. Os cogumelos Cloud criaram um escudo ao redor do usuário, ajudando a lidar com as presas venenosas das cobras. As folhas de louro, por outro lado, aceleravam a recuperação e funcionavam como analgésicos, o que era útil quando Songana estava com pouco mana e uma cura não estava prontamente disponível. Elas conseguiam extrair o máximo de lucro da aventura, pagando o menor custo. No terceiro dia em Paradise Lost, todos na equipe conseguiram uma boa coleta. Sejam itens ou pergaminhos com vários efeitos. Além dos itens obtidos do grupo de seu Shang-Seop, todo o resto foi distribuído uniformemente. O Wilk então mandou Hong Yuri embora primeiro, depois de dar a ela algumas diretrizes aproximadas nas quais ela deveria trabalhar em um futuro próximo. Embora ela não quisesse sair do lado dele, ela percebeu que, devido ao contrato de sangue, ela não conseguia ir contra a vontade dele. Agora é hora da primeira luta oficial contra o chefe. Embora não tivesse certeza se o acampamento base ainda estava ativo e funcionando, ele imaginou que Mage Vampire teria feito de tudo para defendê-lo. Ele o poupou todo aquele tempo para esse exato propósito. No final das contas, não faria muita diferença, já que há muitos outros campos. Ainda assim, seria muito mais simples se eles pudessem retornar ao acampamento original, então ele ainda estava esperançoso. O Wilk liderou seu time enquanto eles disparavam pela floresta. O jogo real estava prestes a começar. Os primeiros 7 dias foram como um período de proteção para novatos. A interferência do sistema foi definida para o mínimo, para que os aventureiros pudessem se adaptar à mudança repentina no ambiente. Dessa forma, aqueles que estavam acomodados porque as coisas estavam fáceis, teriam um rude despertar a partir do 8º dia. E esse dia foi hoje. Infelizmente não haverá mais recompensas de contribuição para distribuir, em vez disso, você receberá uma nova oportunidade. Oportunidade? O que você quer dizer? Os aventureiros no acampamento fofocavam entre si enquanto Eve acabava de sair do seu portal negro. Ao vê-la, eles ficaram naturalmente ansiosos sobre o que estava por vir. É um jogo de equipe dessa vez, e as regras não são tão difíceis. Vocês todos simplesmente precisam se formar em grupos de 11 e apontar quem vocês querem que se torne o líder, regras da maioria. Com um aceno de mão, uma tela grande apareceu detalhando as regras específicas. Descrição e regras do jogo da coroa. 1. Quando o líder morre, o grupo é dissolvido. No entanto, se 11 pessoas se reunirem novamente, um novo líder pode ser eleito. 2. Se você matar o líder de outro grupo, sua equipe sobe um único nível e agora pode ter mais 10 membros. 3. Se seu grupo atingir o nível 10, a coroa do líder é promovida para prata. Em tal caso, no entanto, um exame separado também é necessário. 4. O líder que impunha a coroa tem o direito de expulsar um de seus membros a cada 10 minutos. Mas, se a maioria de seus membros for contra ele, o líder pode ser acusado e substituído. 5. Usando o Anel da Solidariedade, os companheiros de equipe podem trocar mensagens de voz e texto entre si para facilitar a comunicação. 6. Se alguém ficar sem equipe por 3 dias, morrerá de ataque cardíaco. Uma exceção é feita para líderes solo. Que diabos é isso? Estamos sendo seriamente encorajados a lutar entre nós. Ser o líder parecia uma posição perigosa, se um conflito estourasse, você sempre seria o alvo. Na maioria das vezes, a maioria dos aventureiros realmente não queria assumir o manto da liderança. E a propósito, se um membro matasse seu próprio líder, ele seria penalizado. Um marcador vermelho apareceria acima do pecador por 24 horas e ele não conseguiria se juntar a nenhum outro grupo. Se morto, 10% de suas estatísticas seriam absorvidas pelo assassino.
No mínimo, isso dava um certo nível de segurança ao líder dentro do seu próprio grupo, mas ainda assim a maioria estava relutante em se tornar líder. É possível escapar desta floresta alcançando um nível muito alto. Não, você não conseguirá sair desse jogo, mas quanto mais membros seu grupo acumular, melhor. Afinal, a próxima fase é muito mais intensa do que essa. Eve piscou para o jovem que fez a pergunta enquanto balançava o dedo. Ela olhou para o grupo de sobreviventes antes de apontar para o Wilk. Alguém já foi eleito como líder. O resto de vocês é melhor formarem um grupo, a menos que queiram morrer de um ataque cardíaco. Todos se viraram para olhar para ele. Acima de sua cabeça, uma coroa de bronze apareceu com o número 1 nela. Deixe-me tentar também. Aqueles que têm fé em mim, juntem-se. Assim que Magevampil falou, várias pessoas correram em sua direção. No entanto, havia aqueles que já estavam prontos e a cota rapidamente se encheu. Ah merda! Vamos nos agrupar entre nós. Aqueles que ficaram de fora não tiveram escolha a não ser organizar as coisas entre si. Atualmente, havia 58 sobreviventes no acampamento, então era certo que depois que 5 líderes fossem eleitos, haveria pelo menos 3 pessoas de fora. Merda! O que fazemos? Enquanto aqueles 3 desesperados gritavam em desespero, Eva decidiu falar. Já que vocês parecem prontos, podemos começar com o primeiro ataque do boss. Chefe. Todos olharam para Eve com uma expressão assustada. Mesmo aqueles que ficaram o tempo todo no acampamento ouviram sobre o medo de um monstro boss. No primeiro dia, houve um boato circulando sobre uma equipe que havia entrado em um acampamento Goblin, apenas para ser exterminada pelo chefe Goblin, que empunhava uma lança de obsidiana. Todos olharam para o Wilk. As pessoas estavam reclamando dele ultimamente porque ele tinha ficado fora por tanto tempo, mas nessa situação eles não tinham problema em confiar nele mais uma vez. Baque. Baque. O som de passos pesados podia ser ouvido se aproximando. Minotauro. Era um monstro meio humano, meio touro, com uma altura média de 3 metros e chifres assustadores. Esses caras irritantes. O Wilk relembrou seu primeiro encontro com os minotauros. Eles empunhavam machados grandes e pesados de 2 mãos com facilidade e, se provocados, atravessavam você com seus chifres. Até mesmo aventureiros que tinham aparecido no ranking tinham problemas para lidar com eles. No entanto, eles não foram um problema para o Wilk, que estava caçando sem parar e também limpando o paraíso perdido com sucesso nos últimos 7 dias. Suguki. A espada longa grandia, que parecia muito com uma Claymore, facilmente cortava um minotauro pela cintura. Destruição. Uma das runas gravadas na espada brilhou com uma luz branca. Assim que um Wilk começou, seu grupo seguiu o exemplo. Songana tocou sua flauta, e uma aura vermelha se espalhou, fortalecendo o grupo com um aumento de 20% no ataque e na velocidade de movimento. Ao mesmo tempo, um lagarto de fogo, do tamanho de um leão, apareceu ao lado dela. Salamandra. Era um espírito de fogo invocado usando a Greenwood Spirit Sword. A salamandra pulou na briga, usando sua longa cauda como um chicote enquanto golpeava um minotauro próximo. Mu. Um minotauro furioso balançou agressivamente seu machado de 2 mãos, Li Jae-sung desviou para o lado, antes de contra-atacar com um golpe de sua espada larga de chamas vermelhas em suas costelas. HWARRRK. Chamas saíram da espada, cozinhando bem o interior do minotauro. Por sua vez, Yu Kayong empunhou seu cajado de sábio, enviando uma bola de fogo de aparência perigosa com um aumento de 20% no dano. Estrondo. Atingiu a cabeça do minotauro, queimando-a até virar um pedaço preto e crocante. O trabalho em equipe do grupo realmente se uniu. Como eles caçaram juntos em tantas ocasiões, seus movimentos eram perfeitos, sem hesitação. Valeu a pena o tempo investido neles. O Wilk pensou consigo mesmo com uma expressão satisfeita. Ele estava massacrando qualquer minotauro que cruzasse seu caminho enquanto avançava. Preciso cuidar daquele cara. Capitão Minotauro. Ele estava armado com um enorme machado de 2 gumes, bem como uma resistente couraça de ferro preto gravada com runas mágicas. Se eles encontrassem esse cara, até mesmo seu próprio partido sofreria. Preciso resolver isso rápido. O Wilk olhou para o Capitão Minotauro enquanto se aproximava. O acampamento base estava cheio de cadáveres de minotauros. Um total de 47 aventureiros sobreviveram. Um grupo inteiro desapareceu.
Bem, na maioria dos casos, aqueles que fugiram estão basicamente acabados. Embora alguns ainda possam retornar, isso é bem improvável. O primeiro dia não é tão ruim. Sem o marcador vermelho, ainda era possível encontrar um acampamento diferente com grupos que tinham vagas. O problema, no entanto, era que, na maioria das vezes, os acampamentos sucumbiam a esse primeiro ataque do boss. Isso significava que havia ainda mais pessoas vagando por aí sem uma base, e esse número só tendia a aumentar. Uma situação bastante caótica. Vamos ver. Oh, vocês fizeram um bom trabalho aqui. Bem, como prometido, aqui estão seus suprimentos. Embora não houvesse mais recompensas diárias, os suprimentos continuariam a ser dados até o último dia. Ainda assim, o Wilk não estava guardando o acampamento base para esse único propósito. Certo, outra informação importante é que você precisa estar aqui em 7 dias se quiser sair. Se o número de aventureiros dentro do acampamento exceder 100, é melhor vocês mesmos reduzirem o número, ou então uma luta mortal ocorrerá. O que acontece se ficarmos para trás? Um jovem de óculos levantou a mão e perguntou nervosamente. Ele não tinha certeza se queria ir para a próxima área, pois estava começando a se acostumar com a vida ali. Você será apagado, junto com a floresta. O que? Os aventureiros se entreolharam surpresos. Se não quisessem morrer, teriam que garantir a existência do acampamento não importa o que acontecesse. Deixe-me dar uma dica antes de sair. Se você matar um monstro, algo assim pode cair. Eve levantou uma moeda de cobre com a mão direita para todos verem. Era uma moeda com a imagem de uma floresta estampada nela. Moeda antiga. Era um item que antes tinha uma taxa de queda muito baixa. Ao coletá-los, você pode comprar itens no novo recurso da loja no seu relógio de aventureiro. Ouvindo Eve mencionar isso, todos correram para verificar seus próprios relógios. Em menu, eles descobriram que uma opção General Store havia sido adicionada. Há também uma função de câmbio, então você não precisa se preocupar em carregar peso extra. Eva empilhou 10 moedas de cobre juntas e elas se fundiram em uma moeda de prata. Ela então repetiu o processo e obteve uma moeda de ouro. Vocês todos entenderam, certo? Tenham um bom dia, aventureiros. Eve deu uma piscadela fofa para todos e então desapareceu, deixando os muitos aventureiros examinando os itens na loja. Loja de artigos gerais. Megafone, 1C. Água engarrafada, 350 ml, 1C. Rações de combate, 1 pessoa, 3C. Poção de saúde, 5C. Cristal mágico, 5C. Kit de emergência 1S. Kit de reparo, 1S. Necessidades diárias, selecione 1, 3S. Estimulante do aventureiro, 5S. Fragmento do mapa do tesouro, aleatório, 1G. C. Cobre, S. Prata, G. Ouro. Havia muitos itens úteis disponíveis. Enquanto aqueles que tinham coletado algumas moedas pensavam sobre o que deveriam comprar, o Wilk se concentrou em seu saque recentemente adquirido. Conjunto de armadura de placas do Berserker. Categoria: Armadura. Grau: D. Crescimento. Durabilidade: 8200. Efeito: Força mais 3,0, Agilidade mais 3,0. Quanto mais sangue ele absorve, mais fortes suas defesas se tornam. Diminui a estamina em 20% e aumenta a força e agilidade em 20%. Machado ilusório do Capitão Minotauro. Categoria: Arma. Grau: D. Crescimento. Durabilidade: 6.300. Efeito: Força mais 10 faz o machado parecer ilusório para o oponente, envia uma onda de energia de 10 metros em uma direção, repelindo os oponentes. Uma decisão difícil. A peça de armadura Berserker foi bem útil. Usando a adaga vampírica e Grandia, ele conseguiu compensar a perda de estamina. Embora as armaduras de metal não tivessem tanta resistência mágica quanto as armaduras de tecido ou couro, a diferença podia ser compensada com a Ghost Queen Star Serpent ou Calm Sea Silence. Por outro lado, o machado do Capitão Minotauro parecia ser inútil para ele. O Wilk deu uma olhada nos membros de seu grupo. Não combina com Lee Jae-sung. Ele desempenhou o papel de um Tank Knight, com uma espada de uma mão e um escudo, então o machado de 2 mãos não funcionaria para ele. Claro que Yukayong e Songana nem foram considerados. Deve ser uma boa opção para Kim Do-jun.
Desde que chegou em Paradise Lost, ele empunhava um machado de 2 gumes, massacrando monstros com pura força. Funcionaria bem, já que ele já estava acostumado com machados. Mas ele é confiável. Confiabilidade. O importante era encontrar o dono certo com quem se pudesse contar. Afinal, ainda era uma arma decente com efeitos impressionantes que só poderia cair de monstros boss. Precisarei gerenciar a equipe com cuidado. Não importa quão alta fosse sua força pessoal, se ele fosse acusado por mais da metade de seus membros, ele ainda perderia sua posição como líder. Isso significava que ele tinha que ter um núcleo de 5 membros em que pudesse confiar, não importa o que acontecesse. Segurando o machado ilusório do Capitão Minotauro, o Ulk foi até onde Kim Do-jin estava sentado.